Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, um podcast sobre o que fica em nós, do que vamos descobrindo nos livros, ou seja, um mapa de leituras sobrepostas. O convidado desta semana é Vasco Colombo, um lisboeta que ainda vive na cidade onde nasceu, ilustrador e autor de banda desenhada, com obra espalhada por muitas edições, antologias, páginas de jornais e revistas. É também diretor de arte num ateliê de que foi sócio fundador, o Mais Dois Designers. Após um longo interregno, durante o qual foi criando bandas desenhadas que optava por não divulgar, regressou no final de agosto deste ano 2025 à Nona Arte, com o volume O Cabo de 2.201.400 km, último volume da coleção 25 imagens da Levoar, vendido juntamente com o público. Sem uma única palavra, esta é uma narrativa a preto e branco que nos enreda no fio da criatividade gráfica de um desenhador, fio que, ao desenrolar-se, assume a dimensão existencial e talvez cósmica. Obrigada, Vasco, por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. Tu disseste que as tuas três escolhas, disseste-nos na preparação do programa, escolheste estes livros por razões diferentes. E eu gostava que explicasses qual é que foi a razão da escolha do teu primeiro livro, o Manual dos Inquisidores, do Lobo Antunes. Provavelmente, imagino que sejas um admirador do escritor, mas porquê este romance em particular? Eu já há uma série de anos atrás tinha feito uma coisa deste género num programa que a Inês Pedrosa tinha na Antena 1. E eu lembro-me dos livros que levei, já foi há 20 anos, eu lembro, tenho boa memória. E lembro-me de ter levado um livro de banda desenhada, que era o Tintin no Tibete. Levei o Livro de Areia, se não me engano, de Jorge Luís Borges, e levei O Auto dos Danados, do Lobo Antunes. Portanto, repetimos o Lobo Antunes. Repetimos o Lobo Antunes. O Lobo Antunes, esses três livros, vou começar desta maneira, se não se importa. Claro. Porque é que eu levei aqueles três livros? Aqueles três livros eu gostava a pensar. São três livros que marcaram o meu início, de alguma maneira, de alguma coisa. Quando eu comecei a interessar-me por banda desenhada, havia as histórias do Tintin e tal, mas o Tintin no Tibete foi o primeiro que se materializou em livro. Foi o Tintin no Tibete. O Jorge Luís Borges foi o primeiro autor mais, não é só sério, mas como que levou a refletir de uma maneira diferente e ter uma relação diferente com a literatura. Que devia ter para aí 16 ou 15, uma coisa assim do género. E o Lobo Antunes foi depois uma descoberta também na língua portuguesa, com a escrita dele, um certo tipo de olhar que é um, e já respondo à tua pergunta, que é um tipo de olhar que ao mesmo tempo é duro, mas ao mesmo tempo dá uma ternura muito grande nele. É claro que é um escritor que, à medida que o tempo passa, tem que se contextualizar de muitas maneiras. E acho que nem toda a gente gosta, pode não ser um escritor muito fácil, exige muita concentração e tal. Aquela torrencialidade, às vezes, uma pessoa perde-se um bocadinho Sim, se uma pessoa não estiver concentrada, não vale a pena. Mas eu gosto desse perder-se. Sim, acho fantástico, acho aquilo brilhante. Sim. O Manual dos Inquisidores foi porque foi um dos que já passou algum tempo, e um dos critérios que usei para estes livros, para a escolha destes três livros, foi deixa ver se eles envelheceram bem. Não é? Porque às vezes são daquelas coisas que... A memória que temos dos livros é melhor do que depois a leitura deles, os filmes, não é? E tudo isso. Eu lembro há uns anos atrás vi o Hermano José numa entrevista dizia que as pessoas diziam: tu devias fazer outra vez o tal canal, que aquilo era fantástico e não sei o quê. E eu dizia: mas vocês já viram outra vez? Aquilo era mesmo muito bom, vocês têm saudades. Do que eram na altura, do que vocês próprios eram na altura do tal canal. E, portanto, há livros que a gente lê e foram muito importantes num determinado momento. Mas depois não sobrevivem. A passar por exemplo, eu lembro na altura quando tinha 20 anos, eu li a trilogia de Nova Iorque do Paul Auster, que eu gostei muito na altura. Eu
tenho medo de não gostar tanto agora se fosse não a leste ler. por esse receio. Há livros aos quais também não voltamos para não descobrir, para não fazer essa descoberta, não é? Então com filmes é uma alegria. Não volto lá. Mas este manual dos Inquisidores então sobreviveu ao teste do tempo? Sobreviveu. E é engraçado porque foi um livro em que eu reencontrei um bocadinho de um certo tipo de como é que a palavra que eu vou usar? Reencontrei um pouco aquilo que encontrei no Alto dos Danados, que foi o primeiro livro que li dele, e partilhei uma série dele a seguir. Depois houve ali um interregno em que aquilo tornou-se uma coisa um bocadinho híbrida. Depois a seguir a este foi um bocadinho chato, e agora estes últimos eram bem melhores. Mas aquele, de repente, houve ali qualquer brilho que eu encontrei, ou pelo menos que eu me relacionei com ele dessa maneira, que no fundo é disso que se trata, e gostei muito dele. É um livro, como muitos outros dele, sobre o país, sobre o que era o país antes do 25 de Abril, depois do 25 de Abril, sobre o que é a família com todas as complexidades, atritos e erosões que existem nas famílias. Mas deste conjunto de personagens que vão à vez falando no livro, quais são aquelas que te apegaste? Não perguntes isso. Isso já entrar em pormenor. Não, bem, assim... Porque isso é engraçado com o Lobo Antunes, muitas vezes, mais do que... Porque não é o enredo que interessa. Sim. É a linguagem, é a forma como as personagens pensam. É essa impressão geral que fica, não é? Eu possivelmente, faz-me essa pergunta, eu é capaz de responder com um personagem de outro livro qualquer. De outro livro, sim. Porque depois se misturam todos um bocadinho. Sim, também é verdade, também é verdade. Mas como dizia o Zé Mário, há várias coisas que o Lobo Antunes, vários aspectos que ele joga, com os quais ele joga, não só neste livro, mas noutros. Neste livro foi o que é que te chamou para este livro? Com o que é que tu não com a personagem, mas com que situação ou que aspecto do livro é que te relacionaste mais? Achas que foi o momento da tua vida em que o leste? Isso seguramente. Recordas-te em que circunstâncias é que leste pela primeira vez o livro? Recordo. Porque nem sempre conseguimos identificar em que altura que foi, não é? Até muito simples, que eu li os livros do Lobo Antunes, mas eles saíam. Então era em outubro, sempre, mais ou menos. Sempre em outubro. És esse tipo de leitor, quando és um apaixonado por um autor, tentas comprar um fiel e ler. E o caso do Lobo Antunes é uma relação duradoura. Há outros que não. Mas neste caso deste livro, há qualquer coisa há qualquer coisa de tocante e menos esotérica às vezes tem, e que eu gostei. Que remeteu-me outra vez mais para os primeiros livros dele. Mas tu, sendo um homem das imagens, porque o Lobo Antunes... É muita imagem. É muito. São as metáforas, são aquelas ideias, às vezes, são imagens fortíssimas, que depois às vezes até funcionam como quase ritornelos, que se vão espalhando ao longo do livro. Alguma vez pensaste em ilustrar alguma das histórias do Lobo Antunes? Nunca. Achas que porque é que seria difícil? Aquele universo dele é um universo de palavras, é um universo que funciona nas nossas cabeças. Mas quando leste, tens imagens nas cabeças. Tem imagens, claro, não é impossível não ter imagens com os livros dele. Estar a colocar uma imagem era uma coisa redutora e era fechar a imaginação das pessoas. Quando eu fiz este livro O Cabo de 2.102.400 km... Não é um título fácil. Não é fácil. Eu pago como vocês viram. Não sei porque vocês dizem isso. Eu também hesito. Eu fechei os olhos para não me enganar. Mas perguntaram-me se é fácil de fazer histórias em imagens. Sim. Pode ser fácil se uma pessoa tiver muitas páginas e de repente faz as imagens e conta uma história que é do ponto A ao ponto B. Quando tens 25 páginas apenas é muito mais difícil. E quando estás a fazer uma banda desenhada e que tem o apoio das palavras, é mais fácil ainda, porque de repente podes dizer assim, tens um personagem que está numa posição estática e com um ar ligeiramente grave, por exemplo, e podes dizer qualquer coisa que o personagem está triste. Mas podes dizer que está melancólico, mas podes dizer que está deprimido, ou que está apreensivo. Agora, tira as palavras e põe um destes sentimentos todos em desenho. É muito mais difícil, não é?
Mas por outro lado, isto é uma reflexão que estava a ter no outro dia, assim de improviso, mas depois voltei a ela, que é, por outro lado, ao mesmo tempo, as palavras também podem ser mais redutoras, não é? Podem ser mais redutoras, porque quando dizes que uma pessoa está neste caso, dar estes exemplos, que uma pessoa está triste, tu associas, tu fechas logo o foco. Mas quando pões uma imagem, a coisa pode ser muito mais aberta. E pode ser coisas diferentes para observadores diferentes, não é? Para leitores diferentes. Por exemplo, eu recentemente fiz para além deste livro que não tem palavras, para uma revista de antologia de banda desenhada que é o Umbra, que vai sair, um trabalho de crowdfunding de Filipe Abranches, que fiz 2 histórias. Fiz uma escrita e desenhada por mim e fiz outra que escrevi para o Pedro Moraes. Em ambas as histórias foram textos que corriam em paralelo com as imagens. Ou seja, não havia aquela redundância que muitas vezes se vê na banda desenhada, que às vezes brilhante, outras vezes preguiçosa, em que tens uma imagem e tens um texto que... Estão a dizer a mesma coisa, praticamente. Estão a dizer a mesma coisa ou estão a explicar às crianças. Sim. E é isso. E eu acho mais interessante a criação de uma terceira entidade na imaginação das pessoas, que o texto está a dizer uma coisa, leva para um lado, as imagens puxam para o outro, pode haver até contradições, pode haver... E às vezes, a parte mais engraçada que eu fiz, por exemplo, na história do Pedro, é que de repente tocam-se. Ou seja, o texto está a dizer uma coisa, as imagens estão a contar, parece que outra coisa, mas de repente tocam-se ali e há ali um navegar em paralelo que nunca se perdem. É uma tensão que te interessa também enquanto criador. Exato. Mesmo no teu trabalho mais, vamos lhe chamar, alimentar, é uma coisa que... Podemos dizer design. O design. Pode ser design. Não há problema, eu aguento. É verdade, toda a gente tem que comer, não é? Claro. E infelizmente a EDP não aceita nem desenhos, nem notas de amor, bilhetes de amor como pagamento. Portanto, imagino que não. Mas dizia eu, cada vez que tens oportunidade num cliente, num trabalho de design, tentas também levar um pouco essa tensão, ou são dois mundos que tu separas totalmente? O que é alimentar e design, o que é a criação e os teus objetivos enquanto criador? No trabalho de design, eu tenho tido a sorte e alguma habilidade, também acho, para... Que é preciso para não fazermos, eu e a Raquel Porto, somos sócios no ateliê e não só, nunca fizemos nenhum trabalho daqueles trabalhos que se costuma dizer que são frete. Pronto, fazemos aquilo para ganhar dinheiro, não sei o quê. E mais nada. Sempre conseguimos fazer trabalhos que gostamos, e uma das razões porque gostamos dos trabalhos que fazemos é porque quando as pessoas vêm ter connosco, já vêm também à procura de uma linguagem que nós temos. É claro que a linguagem não é uma coisa que nos vem à cabeça, vou fazer assim, só ia pintar quadros e punha na parede. Não. Temos obviamente o realismo e o sentido prático, o pragmatismo para sabermos que estamos a cumprir uma função, temos que comunicar qualquer coisa de alguém, mas isso pode ser feito de muitas maneiras. E uma das maneiras que há de o fazer é usando a nossa própria linguagem, que não tem que sobrepor àquilo que tem que ser dito. O nosso ego não é, e às vezes no trabalho criativo há muito ego, então no design também há muito, quando não devia haver, em muitos casos, mas a verdade é que há muitas maneiras de fazer, e uma das maneiras que nós temos de fazer é a nossa linguagem, e as pessoas aparentemente gostam da nossa linguagem, gostam que a nossa linguagem seja utilizada para comunicar as coisas delas. E por falar em linguagem, passamos para o teu segundo livro, a tua segunda escolha, foi pioneiro do Truman Capote, que foi pioneiro de uma certa linguagem, sim, né? De uma certa forma de contar a história. Sim. Cunha o género da não-ficção, de uma certa forma, do romance não ficcional. Sim, exatamente. Partindo de factos verdadeiros, mas usando as técnicas narrativas do romance, não é?
Sim. Este livro é um livro dos mais importantes do século XX, também por esse lado pioneiro, e é uma história fortíssima. Este livro, estamos a falar do A Sangue Frio, do Truman Capote. Foi um livro também que leste em jovem? Em jovem. Digo isto porque eu também o li. Bem. Eu quando li já tinha envelhecido bastante bem. Mas é um livro fascinante, entrar naquelas 4 a família assassinada, todas as circunstâncias. E ele também vai muito para o lado dos assassinos, não é? A psicologia dos assassinos. E há ali um brilho narrativo que é fantástico. Foi esse brilho que te atraiu? Também. Na altura foi uma das principais coisas. Foi o brilho narrativo, o estilo narrativo, aquele lado de reportagem, de romance e de facto a forma brilhante como nós ficamos agarrados naquele livro até ao fim, sabemos tudo o que aconteceu, sabemos tudo foi resolvido, mas que foram condenados à morte, não consigo largar isto. Assim. Não consigo largar isto. E isso é feito de uma forma, ao mesmo tempo, é uma forma brilhante, mas ao mesmo tempo subtil. Por exemplo, estou-me a lembrar de um outro livro, que é A Fogueira das Vaidades. Do Wolf, não é? Tom exatamente. Que é um livro que uma pessoa está a ser empurrada na história. Tudo está a acontecer em paralelo, aquilo é quase um rolo compressor, o personagem está a ficar encurralado, mas a meio do livro tu começas a perceber os truques. E estão muito bem executados os truques, mas estão lá. Estão lá. É um prazer ver aqueles truques todos, mas estão lá. E achas que no Truman Capote os truques estão mais bem escondidos? Estão muito bem camuflados. Nós estamos ali, e lemos, porque ele é engraçado, porque o Truman Capote, uma das coisas que eu acho piada nele, ele é um escritor muito arrumadinho. Sim, muito clean, não é? Muito limpinho. Aliás, isso é mais fácil de ver nos contos. Se vocês pegarem nos contos do Truman Capote e façam um exercício, que é dizer assim, eu vou só ler a primeira frase de cada parágrafo. E conta a história toda. É quase jornalístico, tem o livro, não é? Tem o livro, está ali o essencial. Depois desenvolve, mas o essencial está no princípio, não é? Se tu quiseres... Pirâmide invertida. Curiosamente, o Paulo Louça é ao contrário. É o contrário. Às vezes só no fim do parágrafo. Lê só o fim. Lê só o fim, vais descobrir a história. Está tudo fim no fim. Está tudo fim no fim. Ele não. Ele não, é ao contrário. Sim. E ele também inaugurou, de certa maneira, um género que hoje está muito difundido em vários meios, inclusivamente em podcast, que é o true crime, não é? Que é um fascínio, não sei se isso também contribuiu para o teu interesse, o fascínio que nós temos pelas histórias escabrosas de assassinatos, de homicídios, de desaparecimentos. Não foi por aí. Não foi tanto por aí. Não tens esse esse pendor. Não quando vês um acidente na autoestrada, é isso que nos está a para ver se há sangue no asfalto. Não, estou a brincar. Para ver se há sangue no asfalto. Para desenhar o sangue no asfalto. Não, por acaso não foi por aí. Não foi por aí. A internet está cheia dessas coisas. Está cheia desses, os podcasts. Completamente. Sim. Aliás, a grande explosão dos podcasts acontece com um podcast de true crime. Portanto, o Serial, portanto... Não, mas não tenho esse fascínio. O mais perto que tive desse fascínio foi ver interrogatórios de... Sim. Também conta? Pergunto eu. Acho que sim. Acho que podemos... Interrogatórios policiais. E alguns estão... Está ali um lado quase performativo, meio teatral, não é? E isso é muito interessante. Há uma coisa que eu sempre gostei, desde pequenino que lia, os livros que comprava, livros de psicologia e tal. Aliás, há uns tempos atrás, estava a arrumar a casa do meu pai, que ele faleceu, depois estávamos a arrumar, eu descobri lá livros que tinha comprado quando tinha 14 anos. Porque eu vi as datas em que foram comprados. E então, porque eram os dinheiros que davam no Natal, não sei o quê. As mesadas e tal. Exatamente. Então tinha lá, imaginem só, tinha a coleção completa das obras do Freud em espanhol. É claro que aos 14 anos não entrou tudo, não é? Sim. Mas o meu interesse estava aí. E li em espanhol porque eu também lia, eu jogava xadrez por competição e joguei até bastante tarde. E os livros que havia eram quase todos em espanhol. Eu também tive essa fase xadrezística.
xadrez. Sim, sim, sim. É um livro. Falamos no fim. No fim falamos. Vamos transformar esta biblioteca de bolso numa competição de senão nunca mais saímos daqui. Claro. Mas também eu tinha imensos livros em espanhol. Havia uma coleção. Eu ia a Badajoz comprar livros de xadrez em espanhol. Eu ia à Livraria Portugal. Pronto. Agora é uma marca de coisas. Sim. Exato. Mas se calhar foi isso que te falaste da coleção de livros do Freud. Foi isso que também te atraiu no A Sangue Frio. Foi a esse lado parte da mais psicologia, não é? Sim. psicológico. Seguramente. Eu até estava a falar isto da psicologia do interesse, porque uma das coisas que gosto de ver é precisamente, agora ultimamente tinha estado interessado em uma série de coisas sobre, estou a falar muito depressa, li uma série de coisas sobre o assunto, livros sobre o assunto, sobre linguagem corporal. Algumas são meio estranhas, mas outras são muito interessantes. E há certos interrogatórios que são comentados que são muito reveladores. Eu gosto desse lado do interrogatório, a forma como eles tentam amolecer a pessoa de um lado, ou zangá-la do outro lado, ou às vezes fazer alguma chantagem psicológica, outras vezes não. A maneira como a pessoa responde, tudo aquilo é um jogo de xadrez bem interessante. Eu gosto disso. Com muita manipulação emocional à mistura, não é? Sim. A ideia é essa. Sim. Acima disso, Alguns gambitos, alguns sacrifícios de peças. Sim, exato. E este também, não sei se releste o livro do Capote ou não, do Sangue Frio. Não li. Não. Pronto, ok. Então, se calhar podíamos passar para o terceiro livro, que finalmente chegamos também à banda desenhada. Era inevitável. E trouxeste Desta um vez livro. não é um tintim. Não é um tintim, mas é um autor também. Exato. Um isso. clássico, o Jean Giraud, conhecido como Bilal, não é? Moebius. Moebius. Isso é o outro, Bilal é o outro. Mas o Moebius e esta loucura meio surrealista da garagem hermética. Explica-nos um bocadinho o que é isto da garagem hermética, porque não é só... Há um livro, mas é um universo, não é? Sim. Um universo ficcional. Porquê é que este livro foi importante? Porquê é que eu o trouxe? Porque este livro, para mim, aliás, não estou sozinho no mundo, para meio mundo, faz banda desenhada, este livro foi muito importante. Marcou uma ruptura com uma forma de fazer banda desenhada, com uma forma de ler banda desenhada. Até então tudo era muito formatado. Havia, por exemplo, no universo franco-belga, que se lia cá mais, havia os álbuns de 48 páginas, tinham aquele género de histórias. A linha é clara, não é? A linha é clara, e mesmo do ponto de vista narrativo, tinha aqueles arcos narrativos todos muito bem delineados, princípio, meio e fim, tudo limpinho, para não haver dúvidas. Quando surgiu uma revista chamada Metal Hurlant, que estava à frente, acho que era o Philippe Dourier, o próprio Moebius, o que é que era mais? Enfim, acho que eram quatro autores. E aquilo foi, de facto, hoje em dia é uma coisa banal. Hoje em dia achamos aquilo tudo muito normal, mas na altura não se fazia uma coisa que era uma história que não tinha um argumento por base. Ele ia avançando à medida que escrevia. À medida que as semanas passavam, tinha que entregar uma história. Era uma espécie de um folhetim, quase, não é? Era quase um folhetim improvisado, que depois foi muito bem cozido, que aliás, com um talento excepcional. Depois cozeu aquilo muito bem, no final, mas era uma história que era completamente improvisada, não só do ponto de vista narrativo, como do ponto de vista de desenho. E aquilo, para a época, era uma sensação de... há liberdade de fazer uma coisa assim. É engraçado porque isto pode-se fazer assim. Isto pode-se fazer assim. E é engraçado porque às vezes o tempo passa e nós esquecemos de que havia alturas em que certas coisas não se faziam. E que quando se fazem... Pois damos como adquiridas. Mas não, nem sempre foi assim. E marcaram, de facto, uma grande diferença. E esse livro foi marcante. Hoje em dia, olho para esse livro com muito carinho, com uma boa recordação. Continuo a gostar muito de ver os desenhos, mas situo, não é? Sim. E eu acho que os livros são um bocadinho como as pessoas. São um bocadinho como as pessoas. Eu uma vez estava a dizer
Deixa eu ver se eu posso dizer isto. À vontade, nós não, À temos, vontade. não temos censura. Não, tem censura. Não, estava a dizer que é assim. Eu dou-me muito bem com ex-namoradas e tudo isso. As pessoas têm uma relação num determinado momento. E essas pessoas eu continuo a gostar muito delas, só que já não namoro com elas. Gosto delas de outra maneira. Sim. Mudamos o lugar na mesa e nas cadeiras, não é? E com os livros é um bocadinho isso. Sim, há pessoas que crescem connosco. Exatamente. E que nos acompanham. E depois há pessoas que não crescem na mesma direção que nós, mas Exatamente. não é por isso que deixamos de gostar delas. E eu acho que os livros também é capaz de ser a mesma relação. Exatamente. No outro dia alguém me falava vamos ver, mas acho que era a Guerra das Estrelas, não sei o quê. Eu não quero ver a Guerra das Estrelas. Já vi, já vi assim, ou já ocupa aquele lugar e pronto. Tudo o que ela tinha para me dar, a Guerra das Estrelas, Já eu tenho deu, o amor, claro. já Já me deu. deu. Não preciso estar agora a deparar-me com maquetes que me fascinaram tanto e ver agora ver se são feitas de cartão e cola, não é verdade? E Sim, essas coisas, sim. há pessoas que não se importam nada com isso. E para elas veem... Há um lado sentimental também, pronto, e olham para aquilo recordando-se do... Mas o que já vi está visto. Está visto. Não preciso ver outra vez e aquilo que retive dessa experiência está lá. Não preciso estar a revisitá-la, não é? E esta experiência da garagem hermética era algo que te interessava a ti também como artista, este improviso? Foi isso que te atraiu aí, esse tal fascínio também por querer fazer algo meio improvisado? Ou foi o facto de não ter guião e tu te sentires também confortável com essa Não, ideia? era tudo. Acho que era um bocadinho de tudo. Se me O perguntas- fascínio da descoberta de que alguém fez isto? Sim, foi muitas coisas juntas. Foi o fascínio da descoberta, fascínio de ver que era possível seguir um caminho que estava a ser ali aberto. A questão do improviso é muito engraçado porque é uma coisa que eu sigo até hoje. Eu, por exemplo, eu não desenho, eu já... Peraí, não, eu como sou velhíssimo, depois já posso dizer que são para aí há 30... Há mais de 30 anos que eu não uso lápis. Todos os desenhos que eu faço é tudo desenhado diretamente a tinta. Até definitivo. Definitivo, é tudo definitivo. Porquê? Porque não há muita gente que faça isso, mas eu digo porque é que eu não faço. Porque para mim estar a desenhar uma coisa e depois estar a passar por cima é estar a repetir o desenho. O mesmo gesto, não é? Perde-se uma frescura, a frescura do improviso. Porque eu cada vez, mesmo que eu diga assim, mas este desenho não está bem, deito fora Mesmo que isso implique assumir erros ou Exatamente, com o tempo, e se uma pessoa treinar muito e fizer muito, eu estou sempre, como vocês veem, estou sempre a desenhar. Estás a falar e a desenhar ao mesmo tempo. Exatamente, Sim. uma pessoa aprende a desenhar melhor, digamos, e a controlar muito melhor, não é? Mas a verdade é que alguém dizia, que é que dizia que comparava os atores americanos com os europeus. Quando estão a fazer o round table, estão a ler quando se encontram para os filmes, estão a fazer uma leitura do argumento em conjunto. Ele dizia, acho que era o Hugh Grant, dizia que os ingleses dão tudo do seu melhor e fazem os seus papéis e tal. E os ingleses são só... Os americanos Os americanos são só... não estão a gastar munições. Porque eles querem gastar essa energia para a câmara e a câmara apanha a frescura do momento. Quando uma pessoa já faz aquilo muitas vezes, depois aquilo sai um bocadinho requentado. Pode sair requentado. Certo. Um grande ator. Por exemplo, olha, engraçado. Ele dizia que ele fez um filme com a Meryl Streep. E nos filmes fazem-se muitos takes. Ele dizia que cada take que ela fazia era completamente diferente do anterior. Mas ela é uma grande atriz, Não, grande atriz. mas dava-lhe também uma nova frescura, não é? À interpretação. Exatamente. E eu acho que no desenho é a mesma coisa. No desenho também é a mesma coisa. Pode ser também a mesma coisa. Não é? Pode ser a mesma coisa. Mas para além desse lado do improviso, houve alguma coisa que o Moebius tenha contribuído ou tenha influenciado na tua maneira de fazer banda desenhada ou não? A maneira de desenhar. A maneira de desenhar. As primeiras bandas desenhadas que eu fiz eram obviamente influenciadas pelo Moebius. Mas lá está, não estou sozinho no mundo, porque toda a gente é influenciada pelo Moebius. Muitos que foram influenciados. Eu gosto muito de Picasso, olha, obrigadinho. Obrigado, claro. A ser influenciado que seja pelos melhores, não é? Sim, ao menos isso. Não é necessariamente o melhor, porque às vezes uma pessoa vai buscar coisas estranhíssimas, qualquer coisa de bom, não é? E às vezes basta o ângulo com que se pega nas coisas.
Eu dou sempre o exemplo de um músico, que é o Momo, não sei se vocês conhecem. Sim. O Momo, eu acho que ele é um fulano que é claramente um tipo muito inteligente. As ideias das músicas dele são interessantes e as músicas são intragáveis. mas é engraçado, mas ele pega em qualquer coisa e transforma aquilo numa peça brilhante. Ele tinha um blog, e ele um dia pegou numa estatística do tipo de pornografia que se consumia em cada país. Eu sei que isso existe. Dependendo da região, não sei o quê. Sim. Uns gostam mais disto, outros gostam daquilo, por aí fora. Pronto. E está tudo especificado, não é? E tudo especificado, tudo ali. E uma pessoa pensa assim, mas isto não há coisa mais interessante para pegar. E ele pegou naquilo, começou a falar sobre influências culturais, influências religiosas, uma quantidade de coisas que de repente, com aquele pretexto, fez ali uma peça realmente bem interessante. E, portanto, depende do ângulo e do talento. E do talento, principalmente. E com o talento e a frescura desta conversa que ainda não tínhamos tido, terminamos. Recordamos, já vamos terminar. Vamos só recordar quem nos está a ouvir que tivemos o Manual dos Inquisidores de António Lobo Antunes, publicado pela Dom Quixote. A Sangue Frio de Truman Capote é publicado também pela Dom Quixote, com tradução de Maria Isabel Braga. E a Garagem Hermética de Moebius pode ser encontrada na Levoar. A pós-produção deste episódio e a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação do podcast do público é do Amilcar Correia. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Façam-nos comentários no Spotify, que nós estamos lá atentos àquilo que vocês pensam, àquilo que vocês gostam e não gostam, concordam e discordam dos nossos convidados. E muito obrigada, Vasco, por teres vindo. Vasco. Obrigado eu. Obrigadíssima, Zé Mário, até para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.